De acordo com informações da Organização Mundial de Saúde, 13 em cada 100 casos de câncer no nosso país são atribuídos ao sobrepeso e à obesidade. O excesso de peso ocupa a segunda posição entre as prováveis causas de câncer, só perdendo para o cigarro. Algumas pesquisas recentes relacionam a obesidade ao aparecimento do câncer de intestino grosso, mama, câncer da camada interina do útero, que é o endométrio, dos rins, entre outros tipos. E para falar sobre essa doença, eu converso agora com o Dr. Jales Benevides, ele que é chefe do Serviço de Aparelho Digestivo do Hospital de Câncer Araújo Jorge e também presidente da Associação de Combate ao Câncer no estado de Goiás. Muito bom dia para o senhor, Dr. Jales. Bom dia, Tiara. Gostaria de cumprimentar a TV Divino Pai Eterno pela oportunidade de estarmos aqui falando de um tema muito importante para a nossa realidade, para a nossa sociedade. Doutor Jales, eu já começo então perguntando para o senhor qual que é essa relação da obesidade com o surgimento de cânceres. Bom, a gente sabe, mais de 500 milhões de pessoas hoje estão ou no sobrepeso ou estão com obesidade nos mais variados graus que é classificada a obesidade. Então, hoje, como você disse, ela tem um fator importante, um fator de risco de determinados tipos de câncer. Hoje iremos falar a sua relação da obesidade com o câncer de cólon e do câncer de reto e também de alguns outros tumores. Quando a gente fala em fatores de risco, são condições que a gente pode mudar perante a nossa sociedade, aos nossos pacientes, aos nossos familiares, de reverter um fator de risco, com isso você diminuir a chance de ter um câncer. No caso do câncer de intestino, realmente nos últimos anos, nas últimas décadas, a gente observou que os pacientes que chegam com câncer de cólon ou do reto, que é o câncer do intestino grosso, geralmente sobrepeso e acima do peso. Antigamente, na década de 90, as pessoas apresentavam com câncer mais magros, com índice de massa corporal baixo, sem sobrepeso, sem obesidade. Com a mudança do aspecto alimentar, a diminuição da atividade física e uma alimentação mais desequilibrada, com muito carboidrato, com muita gordura, com poucas verduras e poucos legumes, a nossa população começou a ganhar índice de massa corporal. Com isso, você acumular aquelas gorduras na circunferência abdominal, acumular as gorduras no fígado e acumular a gordura intracavitária. Então, a obesidade hoje é um fator de risco para determinado tipo de câncer, como a senhora falou. O câncer do endométrio, que é aquele câncer da parte interna do útero, o câncer de mama, o câncer de ovário, o câncer de cólon, o câncer de reto. Então, a gente tem como interferir nesse fator de risco, que não é genético só, é a questão do ajuste da alimentação. E a gente sabe que essas células gordurosas, chamadas adipócitos, são sede de algumas alterações metabólicas, algumas condições chama de inflamação crônica. Então, hoje, o obeso mórbido, ele tem uma condição no seu organismo que é uma inflamação crônica devido à obesidade. E essa inflamação crônica ela é capaz de promover alterações metabólicas, alterações hormonais no corpo que propiciam a formação do câncer. Então, hoje está relacionado na carcinogênese também. Por isso que é importante hoje a gente ter uma boa atividade física, ter uma alimentação balanceada, evitar essa gordura animal em excesso, evitar os embutidos dilatados. Com isso, você tem condições de redução de chance de ter um câncer de cólon. Doutor Jales, e quais os sintomas mais comuns dos cânceres potencializados pela obesidade? Se a gente for raciocinar na parte do intestino grosso, geralmente são pessoas que estão acima do peso, sobrepeso, ou estão obesos mórbidos,
que tem aqueles sintomas clássicos do câncer. Quais são esses sintomas clássicos? Primeiro, aquele paciente que tinha um ritmo intestinal normal passa a ter um ritmo mais obstipado, chama de constipação intestinal, com dificuldade de eliminar os gases, ficando mais tempo, indo várias vezes no banheiro sem ter aquela evacuação eficaz. E também, no estágio mais avançado, seria o sangramento, que pode ser um sangramento vivo ou pode ser aquele sangramento misturados nas fezes. Quando o paciente apresenta sintomas do câncer do reto, que é a parte mais distal do intestino grosso, mais final do intestino grosso, além do sangramento, eles podem apresentar as fezes em fitas, de calibre alterado, de calibre fino, e várias tentativas de evacuação sem eficiência. Então, esses seriam os sintomas mais comuns do paciente que tem a obesidade e também tem sintomas da neoplasia de câncer, dos sintomas do câncer do intestino. Entendi. Doutor Jales, e prevenindo, então, a obesidade, a pessoa acaba prevenindo o câncer de alguma forma? Justamente, olha, a senhora falou no início da reportagem que hoje a obesidade é o segundo fator, perdendo somente pelo tabaco. Então, isso é o dever de casa, que as mães, as avós, os pais, no modo geral, orientar os nossos filhos que não sejam crianças obesas, nem adolescentes obesos, que geralmente isso é uma cascata, criança obesa, adolescente obeso e um adulto obeso. E a gente leva uma alteração metabólica induzida pela obesidade de um quadro inflamatório crônico. E esse quadro inflamatório crônico vão desencadear reações químicas, bioquímicas, hormonais nas nossas células e induzindo e propiciando a formação do câncer. Então, prevenir é o principal. E quando a gente fala em prevenção, a gente fala naquela prevenção primária. São orientações que a população deve receber dos pais, dos avós, dos médicos, para que não seja obesa, para não ter problemas futuros, não só de câncer, diabetes, hipertensão, doenças metabólicas. Além da hipertensão, o diabetes hoje também tem uma incidência muito alta. E a atividade física é uma forma de você segurar isso. Então, uma pessoa que tem uma boa alimentação e faz uma atividade regular, diária, dificilmente ela vai ser obesa. Por quê? A atividade física, ela consome a gordura. Ela consome, você faz um estado de catabolismo muito grande, evitando que seja um obeso mórbido ou um grau de obesidade leve. Então, prevenir a obesidade, você está prevenindo câncer de mama, câncer do rim, câncer do útero, câncer de colo, câncer de reto e até mesmo, Tiara, o câncer gástrico proximal. Tem determinados tipos de câncer de estômago que está relacionado ao refluxo, está relacionado à obesidade. São os tumores mais proximais do estômago. Doutor Jales, alguns cânceres são totalmente curáveis. O que difere um tipo de outro? Olha, o câncer curável, ele não está muito, Tiago, relacionado com o tipo do câncer. O que cura o câncer é a gente dar um diagnóstico precoce da doença. Seja no lábio, seja no estômago, seja no esôfago, seja na mama, seja no útero. Você diagnosticou numa fase inicial, a chance de cura é mais de 90%. Então, mas está mais relacionado com a prevenção primária e secundária do que o tipo de câncer. É lógico que sua pergunta faz sentido porque determinados tipos de câncer, um exemplo no pâncreas, são tumores mais agressivos, de difícil diagnóstico inicial. E nós não temos meios de rastrear esse câncer. Mas o de mama, colo uterino, o câncer gástrico, o câncer do colo, você tem como detectar lesões em fase iniciais ou lesões em fase precoce. E vamos um pouquinho mais além. Aquelas pessoas que têm fatores de risco familiar, fator de risco genético, você pode começar a fazer o rastreio. O que é isso? Fazer exames
na idade mais inicial, evitando que lá na frente ele tenha o câncer. Então, na população de risco, na população de alto risco, você tem que fazer o rastreio de câncer numa fase mais inicial. Para a população geral, como a mulher no câncer de mama acima de 40 anos, o câncer de colo e reto acima dos 50, 55 anos, você faz uma regra para a população geral. Aquelas populações de alto risco, esse sim você tem que começar um rastreio mais cedo. Tá certo, doutor Jales, muito obrigada pela sua participação, por tantos esclarecimentos aqui nessa manhã de quinta-feira. Obrigada. Nada, Tiago, nós estamos aqui para agradecer a oportunidade. A Associação de Combate ao Câncer tem esse dever de informar a nossa população e vocês, repórteres, jornalistas, têm esse dever de multiplicar esse tipo de atitude, esse tipo de entrevista, para que nossa população tenha esse acesso à informação de pessoas e profissionais habilitados para orientá-los. Muito obrigada, doutor Jales. E só reforçando que a TV Pai Eterno encontra-se de portas abertas para o senhor, para a equipe do senhor, quando precisar informar a população. Até mais, viu? Até mais. Muito obrigado.